A OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, é composta por 31 países membros que se unem para discutir questões políticas e de segurança e tomar decisões coletivas por consenso. A adesão à OTAN é regida pelo artigo 10 do Tratado do Atlântico Norte, que estabelece os critérios para a entrada de novos membros na aliança. Esse artigo dispõe que as partes podem, por acordo unânime, convidar a aderir a este tratado qualquer outro Estado europeu capaz de favorecer o desenvolvimento dos princípios do presente tratado e de contribuir para a segurança da área do Atlântico Norte. Qualquer Estado convidado nesta conformidade pode tornar-se parte no tratado mediante o depósito do respectivo instrumento de adesão junto do governo dos Estados Unidos da América. Este último informará cada uma das partes do depósito de cada instrumento de adesão. A história da expansão da OTAN reflete os desafios e mudanças geopolíticas ao longo do tempo. Ela foi fundada por 12 países, sendo eles Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Os 12 países fundadores assinaram o tratado em 1949, estabelecendo a base da aliança. Nos anos seguintes, a OTAN se expandiu para incluir países estrategicamente importantes, como Grécia e Turquia em 1952, seguidos pela Alemanha em 1955. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN se abriu para novos membros da Europa Central e Oriental. Em 1999, República Tcheca, Hungria e Polônia se tornaram os primeiros ex-membros do Pacto de Varsóvia a ingressar na OTAN. Em 2004, 7 países, incluindo Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia, aderiram à aliança, marcando a maior onda de expansão da OTAN até então. A expansão continuou em 2009, com a adesão de Albânia e Croácia, seguida pela entrada de Montenegro em 2017. Em 2020, a Macedônia do Norte se tornou membro após resolver questões do nome de seu país com a Grécia. A adesão mais recente foi a Finlândia em 2023, que se tornou o 31º membro da OTAN após anos de cooperação e uma mudança em sua política de não alinhamento militar, devido à invasão russa na Ucrânia. Logo, verifica-se que a OTAN é uma organização composta por 31 países membros que se reúnem para discutir questões políticas e de segurança e tomar decisões coletivas por consenso. Tudo teve início com o Tratado de Washington, também conhecido como o Tratado do Atlântico Norte, que foi um acordo firmado entre as potências do Tratado de Bruxelas, os Estados Unidos e o Canadá. Ele estabeleceu uma aliança de defesa coletiva, promovendo a cooperação política e militar entre os países signatários. O tratado também abordou questões como o escopo geográfico da aliança, adesão de novos membros, territórios coloniais e a duração do próprio tratado. O principal objetivo da OTAN é proteger a liberdade e a segurança de seus membros por meio de meios políticos e militares, com a defesa coletiva no centro. A aliança visa manter a paz na Europa e na América do Norte com base em valores compartilhados e se envolve na prevenção e gestão de crises além de suas fronteiras. A OTAN toma decisões por meio de consulta e consenso, e sua direção estratégica é delineada no Tratado do Atlântico Norte e em conceitos estratégicos. À medida que o mundo muda, a OTAN se adapta a novos desafios de segurança, como o terrorismo e a agressão da Rússia contra a Ucrânia, fortalecendo a dissuasão e a defesa e promovendo a segurança cooperativa. Tudo isso está consagrado no artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. De acordo com esse princípio, um ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a todos, levando a solidariedade e comprometimento mútuo dos membros para proteger uns aos outros. Este princípio foi invocado pela primeira vez após os ataques de 11 de setembro, resultando no engajamento ativo da OTAN na luta contra o terrorismo e na condenação dos ataques terroristas. Além disso, a OTAN coordenou medidas de defesa coletiva em várias ocasiões, incluindo respostas à invasão russa da Ucrânia. Isso resultou no aumento significativo da defesa coletiva desde a Guerra Fria, com o estabelecimento de forças multinacionais e o fortalecimento das capacidades militares.
Para além das medidas eventuais, a OTAN mantém forças permanentes em prontidão ativa, como forças marítimas e um sistema integrado de defesa aérea. Estas forças contribuem de forma permanente para os esforços de defesa coletiva da aliança, desempenhando diferentes tarefas que vão desde exercícios até missões operacionais, tanto em tempos de paz quanto em períodos de crise e conflito. O pensamento estratégico da OTAN evoluiu por meio de períodos históricos distintos: a Guerra Fria, o pós-Guerra Fria e o período atual, caracterizado pela competição geoestratégica renovada devido ao comportamento agressivo da Rússia e ao surgimento da China. De 1949 a 1991, a OTAN concentrou-se na defesa, dissuasão e diálogo. Após a Guerra Fria, a OTAN adotou uma abordagem mais ampla, abordando o terrorismo e comprometendo tropas além da área euroatlântica. Desde 2010, a OTAN tem respondido à crescente agressão russa e ao surgimento da China, levando ao conceito estratégico de 2022, que enfatiza a dissuasão, defesa e abordagem de novos desafios como as mudanças climáticas e desenvolvimentos tecnológicos. A OTAN tem uma definição comum de despesas de defesa acordada por todos os aliados, incluindo pagamentos feitos pelos governos nacionais para atender às necessidades das Forças Armadas e da Aliança. Isso inclui forças armadas, pensões de aposentadoria, armazenamento de reservas de guerra e muito mais. A diretriz de investimento em defesa de 2%, acordada em 2006, exige que os aliados comprometam no mínimo 2% do seu PIB com gastos de defesa. A OTAN publica anualmente um compêndio de dados financeiros, de pessoal e econômicos para os países membros e atualiza as tabelas com as despesas de defesa das nações a cada ano. Os dados abrangem vários indicadores-chave sobre os aspectos financeiros e econômicos da defesa da OTAN. Os países membros da OTAN são representados no Conselho do Atlântico Norte por embaixadores ou representantes permanentes, com reuniões no nível de chefes de Estado e de governo, ministros das relações exteriores ou ministros da defesa. Os países parceiros são representados por chefes de missões diplomáticas ou escritórios de ligação. O secretário-geral da OTAN é responsável pela tomada de decisões e implementação, com o apoio do pessoal internacional. Representantes especiais e o Comitê Militar também desempenham papéis importantes na estrutura da OTAN, juntamente com os comandos estratégicos da OTAN, responsáveis pelos planos de defesa e implantação de forças. O secretário-geral da OTAN é o principal funcionário civil internacional responsável por orientar o processo de tomada de decisões, implementar decisões e atuar como porta-voz principal da organização. O secretário-geral preside o Conselho do Atlântico Norte e outros órgãos-chave, atua como facilitador de decisões e mantém contato direto com chefes de Estado e governo. Além disso, eles representam a OTAN em público e supervisionam a equipe internacional da OTAN. O secretário-geral é nomeado pelos governos membros para um mandato de 4 anos e atualmente é ocupado por Jens Stoltenberg. O cargo tem sido tradicionalmente ocupado por uma figura política sênior europeia. A OTAN realiza exercícios para testar e validar seus conceitos, procedimentos, sistemas e táticas, bem como para melhorar a interoperabilidade e a reforma da defesa. Os exercícios ocorrem em diferentes formas, incluindo exercícios ao vivo, exercícios de postos de comando e estudos de exercícios. Eles servem a propósitos específicos, como treinamento e experiência, teste e validação de estruturas, interoperabilidade e reforma da defesa. Os exercícios são planejados e executados pelos 2 comandos estratégicos da OTAN e são realizados desde 1951. Os exercícios também estão abertos a países parceiros para promover e apoiar a interoperabilidade. A transparência é mantida por meio da publicação do Programa Anual de Exercícios e da adesão às regras de transparência militar. Um ponto importante a ser tratado é a relação da OTAN com a guerra na Ucrânia e Rússia. A OTAN condena veementemente a agressão não provocada da Rússia contra a Ucrânia e fornece apoio sem precedentes para ajudar a Ucrânia a se defender. A Ucrânia é um país parceiro da OTAN, e a OTAN se comprometeu com a futura adesão da Ucrânia. A OTAN e os aliados prometeram ajuda financeira e militar, incluindo treinamento de tropas ucranianas e imposição de sanções à Rússia. A OTAN também aprimorou seus planos de defesa e implantou tropas adicionais para dissuadir a agressão russa. A aliança apoia firmemente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e rejeita a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia e a tentativa de anexação de outras regiões ucranianas.
Em conclusão, a OTAN desempenha um papel crucial na manutenção da paz e segurança internacional, promovendo a cooperação política e militar entre seus 31 países membros. A aliança, estabelecida em 1949, evoluiu para enfrentar desafios geopolíticos em constante mudança, desde a Guerra Fria até os desafios atuais relacionados ao terrorismo e à agressão de países como a Rússia. A OTAN reforça a defesa coletiva e a solidariedade entre seus membros, refletida no princípio do artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. Se você deseja se manter informado e aumentar cada vez mais a sua inteligência, inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares e análises aprofundadas sobre esses temas importantes. Não esqueça de dar o like, curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima!